Depois do Bitcoin, o Ether é a segunda criptomoeda mais importante e maior em termos de valor de mercado. Ela tem o seu próprio blockchain, chamado Ethereum, que foi criado em 2014 por um jovem de apenas 19 anos na época. Para contar toda essa história, hoje eu converso com Everton Fraga, que é engenheiro de software e hoje trabalha no projeto Ethereum e também no ambiente da Prospera. Até que enfim a gente conseguiu conversar, né, Everton? Maravilha. O Everton viaja o mundo, né? Ele está sempre fora do Brasil, trabalhando nesse projeto. Everton, conta pra gente um pouco da história da rede Ethereum, enfim, que deu início e como você chegou também, né, nesse projeto. Sim. Para olhar para uma grande tecnologia que está em desenvolvimento, é importante olhar primeiro para o contexto. O contexto mundial anteriormente era, maior crise financeira, né, dos Estados Unidos desde a Grande Depressão, grandes crises de empresas que necessitavam de grandes auditorias, enfim, acabavam não entregando valor e transparência para os clientes e para a população. E, ademais, houve também o projeto Bitcoin, que foi muito bem sucedido em espalhar computadores pelo mundo, de modo que você pudesse ter uma espécie de um sistema vivo que não dependesse de apenas uma entidade, ou uma estrutura, ou um governo, para poder funcionar, e nenhuma dessas outras entidades poderiam apenas intervir nessa questão. O Bitcoin foi criado com um propósito muito específico, que era para transferência de valor monetário, e o Ethereum ele nasceu já com certeza, muito baseado no trabalho anterior, porque é tudo trabalho científico. Então, o Vitalik, que é o criador do Ethereum, ele é um matemático, enfim, ele é do mundo acadêmico, veio dessa área. E ele percebeu que a criação do Bitcoin foi realmente para troca de valores monetários. Ela foi muito interessante por esse sentido de ser descentralizado. Qualquer nó poderia se plugar a essa rede e fazer parte e validar transações. Ou poderia também começar a minerar, uma forma de, ajudar a rede a ser mais segura, e dois, um retorno, né, uma renda que essa pessoa ou empresa poderia ganhar. Então ele se valeu desses mesmos atributos e construiu uma camada acima, seria tipo um passo à frente, que é generalizar essa plataforma, criando uma nova, que é o nascimento do Ethereum, que ela pode, na verdade, servir para várias coisas. Então, além de ativos monetários, né, que eventualmente teriam valor, você tem a questão dos smart contracts, que são, enfim, poderia criar programas de computador que atuariam como uma entidade pública ou como, por exemplo, uma forma de você gerenciar valor ou informações de modo distribuído, que você consiga ter a validade de que aquela pessoa realmente fez aquela operação. Então, daí você consegue distribuir isso para várias coisas. Então, uso de identidade, porque hoje em dia a identidade a gente coloca sempre em alguma entidade centralizada. Sim. Exemplo. Primeiro o nosso RG, enfim, é o governo que tem a custódia disso. A nossa identidade digital, que está, enfim, Facebook, Instagram, nosso perfil do Google, nosso e-mail. Tudo isso são esses servidores que eles detêm a nossa identidade. Então, se por algum motivo acontece alguma vulnerabilidade de sistema, um ataque, enfim, isso tudo fica disponível para hackers e tudo mais. Enfim, recentemente tiveram dezenas de ataques e de vazamento de senha, então Yahoo com mais de 1 bilhão de senhas, enfim, a lista é grande. Então a ideia de promover esse tipo de tecnologia, onde você tem várias pessoas que poderiam criar suas próprias contas e elas manteriam isso seguras com elas mesmas, essa é uma ideia ótima, né? Então, vamos seguir. Isso que é interessante, a questão da topologia distribuída. A gente sai de uma centralização e também não é uma descentralização, é algo distribuído. Você acha que essa é a grande sacada, é a grande diferencial?
É isso que garante a segurança, enfim, dos dados e dos ativos transacionados nessa rede? Sim, porque isso é um problema muito antigo que tenta ser resolvido, enfim, há pelo menos 3 décadas no mundo científico. Então, como que você, enfim, enxergaram que a internet estava chegando e que você teria um grande fluxo de informação transitando pelo mundo? E como colocar valor ou algo de confiança que ninguém poderia alterar no meio disso? A própria internet ela foi pensada para ser distribuída, então você não dependeria de um servidor central para poder validar uma outra informação. Então, quando perceberam isso, pensaram, bom, então vamos tentar criar agora, vamos começar a pensar no dinheiro digital. Como que a gente faz isso? Imagina, se você pega o Word, abre ele, cria ali a sua moeda, salva, e aquilo ali representa 10 reais. Você copia e cola, bom, agora você tem 20. Você copia e cola 100 vezes, bom, você está rico. Então, assim, claramente essa não é a solução. E conforme as pessoas foram entrando realmente no problema, foram vendo que, enfim, ele é muito denso. É difícil de você criar um sistema financeiro em cima de algo que não seja centralizado, que não exija um banco central no meio, que não tenha uma empresa, uma instituição. Chamado intermediário de confiança. Exatamente. Então, enfim, isso é um projeto, é uma caminhada bem bonita assim, do meio científico que está culminando agora em resultados impressionantes. E qual que é o tamanho hoje da rede Ethereum, como que ela está estruturada no mundo? Hoje em dia são em torno de 30 mil computadores ligados, não precisam ser, enfim, o tempo todo ele ligado, enfim, um liga aqui, uma massa liga para lá, enfim. E a rede ela já passou do bloco de 5 milhões há pouco tempo, agora no início do mês. E, enfim, a questão de mineradores, né? Então são pessoas que se agrupam para poder minerarem juntas, são empresas que oferecem serviço. Então existe a fundação, que é a Ethereum Foundation, que ela tem algumas outras entidades que contratam pessoas para desenvolver a pedido da comunidade, né, por assim dizer. E aí são em torno de 60 pessoas distribuídas pelo mundo. Então tem um escritório que fica em Berlim, tem a sede na Suíça, enfim, todo mundo, a maioria trabalha remoto. E aí existem outros players desse ecossistema, até porque seria muito curioso a gente promover uma tecnologia descentralizada e ter apenas uma empresa tocando isso. Então existe, por exemplo, o software que roda nos computadores, ele é desenvolvido pela Ethereum Foundation e por outras entidades também. Então existe, enfim, a Parity Tech, tem outros projetos como o PyEthereum, que é feito em Python, uma outra linguagem, e são realmente pelo menos 7 tipos de software que rodam esse mesmo motor do Ethereum. E em torno disso, eu diria que esse seria o núcleo, né, de criação dessa rede, que mantém ela viva e realmente cada vez mais rápida, ou enfim, mais interessante. Ao redor disso tem camada de aplicação, né? Então são programas que são feitos usando isso tudo. Então a gente está primeiro consolidando esse core, aí agora já tem, em 2017 teve um grande aumento de desenvolvedores ao redor do mundo fazendo os contratos inteligentes, publicando seus próprios tokens e seguindo, criando aplicativos, sites que integram com a blockchain. Então esse ecossistema está crescendo num ritmo bem interessante, realmente. Você tocou agora numa palavra, você falou uma palavra, são os tokens. Isso. O blockchain do Ethereum ele permite que, em tese, qualquer pessoa possa criar o seu próprio token ou criptomoeda, criptoativo. Ainda há um problema, a questão semântica, né? A gente tem um problema na língua portuguesa de coin, currency, então criptomoeda, moeda, não é? Tem uma série de discussões acerca disso. Mas, para facilitar, a gente vai falar em termos de criptomoeda. Eu queria que você explicasse essa possibilidade, que ela é bastante discutível. Acredito que pela primeira vez na humanidade a gente tem essa possibilidade.
Queria que você explicasse um pouco para a gente, de uma maneira simples, mais simples possível, como isso pode ser feito, como isso funciona. Sim. Fazendo o paralelo inicial ao Bitcoin, ele é uma rede, um projeto que foi criado com um propósito único de transferir uma única moeda, que é a própria Bitcoin. Ao redor dela e dentro dessa própria rede, conseguiram criar de uns jeitos, enfim, um pouco criativos até, a forma de ter outras moedas dentro da rede Bitcoin. Enfim, era um pouco confuso, porque não tinha sido feito para isso, mas funcionava. Então, até nos projetos anteriores à Prospera, né, tiveram outros tokens que já existiam, e eles operavam dentro da rede da Bitcoin. Só que, enfim, de novo, era apenas uma forma, eu diria, paliativa de resolver o problema, porque fugia ao propósito da própria rede. Com a chegada do Ethereum e a questão dos smart contracts, que são basicamente programas de computador que você define comportamentos a ele, enfim, faz com que qualquer pessoa possa criar um novo programinha desse, a partir de um código que, enfim, ele já é consolidado e padronizado, para poder definir comportamentos e às vezes cada token tem seu comportamento específico, uma regra de emissão, uma regra de distribuição, um modus operandi, né, próprio. E você poderia entregar isso para as pessoas, né? Entregar isso para resolver algum tipo de problema, para poder efetuar trocas online de um ativo que não precisa ser um banco. Então, realmente isso tem poder de mudar várias economias ao mesmo tempo. Então, desde, enfim, de uma pequena comunidade na África até, enfim, no Japão, uma grande exchange, uma grande corretora de troca de moedas. E todas elas poderiam operar as mesmas moedas ou, enfim, cada um no seu conjunto. Então, é realmente algo muito interessante de você conectar o mundo inteiro a partir de moedas específicas. Então, a gente está agora começando a ver os frutos disso. Quantas existem mais ou menos hoje listadas? Em torno de 800 que são dentro da rede Ethereum. Agora, existem outras blockchains também, né, que são redes que operam em paralelo, então elas não se comunicam diretamente hoje em dia. Isso é um plano, enfim, é um plano futuro, existem projetos para conectar blockchains, mas aí, se for contar todas elas, aí passa de 1000 em fácil. E o Ether é a criptomoeda da rede Ethereum. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o Ether especificamente, que hoje, em valor de mercado, depois do Bitcoin, é a mais valiosa. Sim. Hoje o Ether, uma unidade, que ela pode ser fracionada até 18 casas decimais, mas uma unidade inteira, ela vale em torno de $880 hoje. Só que o propósito inicial e primário dela, para a rede, é apenas ser usado como preço para pagar taxa, como se fosse, a gente chama de combustível, que é o gas. Então, para cada transação que você faz na rede Ethereum, você tem que remunerar alguém. Esse alguém é um minerador ou validador, a gente pode falar depois o que é um validador. Para incluir a sua transação no bloco, e aí sim ela ser espalhada e propagada pelo mundo. Então, o Ether, a princípio, ele foi criado, concebido para servir de moeda de pagamento de transação. Existe o componente econômico das pessoas comprarem e venderem? Sim, ele até faz parte da modelagem econômica da plataforma. Que, enfim, é um modelo que funciona. Então, existem vários papéis, existem os mineradores, existem os usuários, existem os desenvolvedores de aplicativos, existem as pessoas que estão interessadas na especulação. Existem hoje várias exchanges, que são sites, empresas, né, que eles conectam pessoas que estão vendendo com pessoas que querem comprar. E aí exige um cadastro que provavelmente vai precisar também de documentação e uma validação, um processo que é sério e seguro. E aí sim você entra na questão da compra e venda. Então vai ter a cotação do dia, vão ter alguns gráficos, então assim já se prepara. Mas
processos, aqui no Brasil já tem exchanges muito competentes e que tornam esse processo menos doloroso do que ele normalmente é. Inclusive tem até startups brasileiras que estão investindo até na facilitação desse processo de investimento, de compra e tudo mais. Então, é o tempo todo pipocando novos serviços e está me parecendo um território muito fértil aqui no Brasil. E qual é a sua análise do ambiente no Brasil hoje, em termos de utilização, de crescimento? Sim, o Brasil está engatando na questão das fintechs, isso já tem alguns anos, né? Então, o interesse veio crescendo, isso foi um pouco depois da onda do Vale do Silício, né? Então a gente acabou pegando e seguindo esse mesmo caminho. Então agora eu vejo muitas empresas se organizando para poder lançarem suas próprias plataformas, seus próprios tokens, e isso é um movimento que na verdade é até um pouco global, então a gente observa isso acontecendo no mundo inteiro. Quanto ao Brasil, especificamente, eu já vi alguns projetos lançados e outros já em vias de lançamento. Então, geralmente para um projeto grande, extenso, 2 anos, 3 anos de rede Ethereum é pouco. Então, tudo é muito novo. Então, realmente, tudo vai estar agora lançando a partir de agora. Os maiores projetos, tudo, algo que foi muito bem pensado por 2 anos, eles vão ser lançados agora, muito provavelmente. Então, 2018 é um ano muito interessante para isso. Quais são os desafios do projeto Ethereum hoje, os principais? Houve notícias agora recentes de lentidão, de congestionamento. Quais são? Porque teve um crescimento muito rápido, né, de utilização. Sim. Como isso está sendo endereçado? Recentemente, a gente chegou numa taxa de 100 novas contas, 100 mil novas contas por dia. Fora os níveis de transação muito elevados e tal. Realmente, escalabilidade é um problema muito pertinente, até porque você tem que propagar uma transação e a mesma informação ela tem que estar presente nos computadores ao redor do globo. Então, é muito diferente da Visa ou da Mastercard, que eles executam 30 mil transações por segundo. Porque é mais fácil, é mais eficiente você enviar tudo para um lugar só ou para um conjunto de servidores e resolver o problema. Agora, fazer isso de um jeito onde ninguém tem poder sobre nada, então realmente é muito mais difícil. Né? Então, exige muita pesquisa. Então, agora recentemente, isso foi mês passado, o Ethereum liberou como se fosse um edital para pesquisadores, que vai financiar estudos de escalabilidade, o que a gente chama de sharding, que é como se fosse separar uma blockchain em várias outras blockchains menores, que depois elas fazem a compensação na blockchain principal. Então, dentre as nossas apostas, uma delas é essa, que a rede a própria rede vai ser mais distribuída. Então, você vai conseguir compensar e validar transações de um jeito mais rápido. Então, isso leva a um volume muito maior. Então, hoje em dia a gente tem 28 mil, em torno de 28 mil computadores rodando. Talvez nem todos precisem estar rodando a mesma rede, mesma chain do Ethereum, mesma cadeia. Então, elas poderiam se dividir e, entre elas, compensar os valores que foram executados. Então, esse é o ano onde muito dinheiro até vai ser usado para poder financiar esses estudos. Então, abriram o edital, então universidades do mundo todo podem aplicar, indivíduos também podem aplicar, desde que seja um projeto sólido, ele vai ser avaliado com todo cuidado pela equipe, e é isso. Rumo a um novo degrau na blockchain. E o que você tem visto em termos de aplicações mais interessantes assim, no mundo, de empresas, até governos? Consegue dar uns exemplos? Assim? Tem um que eu acho mais emocionante, que é um projeto que a ONU está fazendo. Que eles pegaram, que além de existir a blockchain que está viva, que é esse organismo vivo, existe também o código que a gente produziu. E o código ele pode ser replicado e uma pessoa pode criar uma blockchain totalmente diferente, uma blockchain própria. Né? Então ela pode ser via uma empresa num escopo fechado também.
ou no escopo, enfim, governamental, que ele seja também só do governo, por exemplo, ou entre órgãos e tudo mais. Pois bem, o Programa de Combate à Fome da ONU está utilizando essa tecnologia para poder auditar a verba e investimento deles na Jordânia. Então, lá que é uma região super pobre, próxima à região de guerra, onde chegavam, enfim, caminhões de comida e tudo. Hoje em dia eles fizeram o seguinte, é um projeto que já funciona. Antigamente eles tinham que validar, enfim. Quando eles implementaram a Ethereum lá, eles fizeram o seguinte, eles criaram uma espécie de voucher. Então cada pessoa teria direito enfim, uma quantia mensal. E nos mercados e vendas, e restaurantes e tudo, eles têm o leitor de íris, que identifica a pessoa, né, por biometria, e libera aquilo ali de um jeito que é perfeitamente auditável e a ONU não precisaria, em tese, estar lá para poder verificar tudo isso. Então, uma característica muito interessante do blockchain é você baixar o custo da confiança. Você não baixa a confiança, só torna a confiança muito mais barata. Então, por exemplo, você teria que contratar uma auditoria, uma empresa auditora, que existem as 4 maiores e tal, que são caríssimas. E isso na blockchain você tem de graça, isso já é dado. Então, isso é uma premissa da tecnologia. Você consegue ver, do início ao fim, rastrear toda a movimentação financeira, ou todos os votos, né? Você conseguiria rastrear e validar isso. E qualquer pessoa pode fazer isso, né? Desde que ela esteja na ferramenta e ela esteja observando tudo. Então, até para uma questão governamental, dependendo da aplicação, é muito interessante também, principalmente em tempos de desconfiança, né, que a gente vive hoje. Quanto à aplicação governamental, no Brasil existe uma iniciativa muito interessante, que é para apoio de projetos de lei de iniciativa popular. Então, isso enfim, é algo que existe na Constituição, e que as pessoas elas têm o direito de poder reunir assinaturas e enviar para os parlamentares para eles votarem e ver se isso se torna uma lei. O famoso abaixo assinado. Sim, abaixo assinado, petição. Então, tudo é nessa mesma categoria. Só que, de novo, o custo de operação é muito alto e de confiança também, porque, primeiro, você teria que colocar cédulas para as pessoas votarem, colocarem suas assinaturas e depois enviar isso em caminhões para Brasília, onde aí sim vem um time de pessoas que vai contar aquilo ali. Bom, fora a auditoria que você teria que pagar de qualquer jeito. Então, nessa iniciativa, está se desenvolvendo, estudando uma forma de fazer isso via blockchain. Com o governo brasileiro? Com o governo brasileiro, sim. Isso está em andamento já. E eu tive o prazer de ser convidado também a participar desse conselho. Tem o Alexandre Vandasandi também, que está envolvido, que trabalha também na Ethereum. E é bem interessante porque eu consigo ver as pessoas de dentro do governo muito interessadas. Então, foram eles que nos procuraram e o projeto está andando. Eu acho que essa seria uma porta de entrada da tecnologia, por assim dizer, no governo, pelo interesse público. Então, eu acho que isso deixa todo mundo com uma esperança, uma pontinha de esperança alimentar. Então, isso mexe mais do que a própria tecnologia em si. Então, isso mexe um pouco com outras emoções que a gente tem guardado aqui. Que a gente pode ter, enfim, um país que funcione de um jeito mais auditável, mais puro. Bom, como tudo precisa de contexto, eu vou contar uma pequena história sobre. Bom, a reputação do Oswaldo era admirável e a história dele idem. Então era uma pessoa que eu queria muito conhecer, então a gente quase que não se esbarrava, embora eram muitos eventos e enfim, muitos fluxos acontecendo. Mas eventualmente ele, louco como era, falou: vou fazer um curso de blockchain. E aí eu trabalhava daqui de dentro da Perestroika, o pessoal demais em negociação numa época. E aí eu falei: bom, então tá, trabalho para Ethereum, eu tenho que estar junto. Acho
que vai ser interessante trocar com ele, que é desenhar o curso que seja e tal. Então a gente se conheceu numa videoconferência e aí acabei entrando para o time de professores, acho que não tinha outro caminho também. E a partir daí eu conheci ele pessoalmente, conheci o Taiwan, conheci o Carl, e a gente trocou ideias assim, enfim, ao longo de horas e tudo girava. Isso foi em abril, março do ano passado. Menos de um ano. Isso. E aí a gente começou a entrar nos assuntos intensos sobre as comunidades que existiam previamente ao Prosper, que era CryptoTransfer, JW, enfim, todas elas. E a gente chegou a conversar sobre o Prosper e eu estava entendendo, estava envolvido com o projeto, estava envolvido com a história e era algo que eu não poderia ignorar mesmo. E aí chegou a aula, chegou o momento das aulas, então foi uma semana intensa sobre assunto blockchain e a minha aula era por último. E aí eu preparei uma surpresa para todo mundo, eu publiquei o protótipo do Prosper ao vivo na aula. Então, nem o Oswaldo sabia? Não, pois é, eu passei sábado de manhã fazendo, eu cheguei aqui para dar aula e aí no momento eu parei e falei, galera, tem uma surpresa, tá aqui o protótipo do Prosper. Então isso foi um momento muito especial para mim, porque isso tocou as pessoas de um jeito que eu acho que elas começaram a entender que era fácil materializar um desejo. E se tratando de blockchain também, é algo que não exige muitas barreiras de entrada, tá ali. Está ali, a tecnologia está ali, está disponível, é uma porta aberta. E, enfim, ela é um veículo para o empreendedorismo individual, enfim, e a comunidade que gira em torno do Prosper, que é a Prospera, mas pode também ser outra no futuro, enfim. É uma comunidade já de pessoas que levam esse empreendedorismo individual em pequenos grupos a sério. Então, eu sabia que tinha alguma coisa muito interessante acontecendo ali. E aí eu resolvi publicar e a gente continuou conversando, trocando ideias de um jeito muito denso, assim, para poder entender quais eram as necessidades humanas primeiro, para depois aplicar a tecnologia. Porque não adianta nada uma tecnologia que limita. A tecnologia ela tem que possibilitar. Então, primeiro tem que se entender as necessidades humanas. Então, por isso que eu precisava de tanto insumo do Oswaldo e do Carl e do Taiwan também, para poder desenvolver isso. Bom, e aí na segunda edição desse curso, que ele foi um sucesso, né, que a segunda foi em São Paulo, aí eu fiz a outra surpresa que foi publicar o token final para todo mundo ali na hora. Sempre tem uma surpresa nas minhas aulas. É o cripto? Sim, é o cripto, sim. E aí eu publiquei isso colocando todos os saldos das moedas anteriores, que a gente tinha, se não me engano, eram 5 moedas, 4 ou 5 por aí, mas que todas elas seriam unificadas no Prosper e aí sim seria um novo início, um novo capítulo nessas comunidades de trabalho distribuído. De lá para cá, Prosper é uma moeda que ela teve o início com 750 unidades e todo mês ocorre uma emissão. E essa emissão ela é crescente. Então, primeiro é 35, a segunda foi 35, 36 e 15 e a tendência é que ela vá aumentando. Cada mês são emitidos mais. Por quê? Essa regra de emissão, ela foi criada por quê? Pelo Ela Oswaldo? foi criada pelo Oswaldo, pelo Carl. E é uma regra. Exatamente. Iniciador não tem nada a ver, aliás, com dono, né, com nada. A questão é líder. Exatamente. Então, o iniciador ele criou a regra inicial e botou para frente. Então, foi isso que o Oswaldo fez. Eu peguei as regras dele, implementei em código e eu também coloquei para frente. Então, quanto a essa regra é a seguinte: as emissões elas vão aumentando a cada mês, de modo a diluir as pessoas que possuem o Prosper hoje e que não participam mais tanto do fluxo e tal. Então a ideia é que as pessoas continuem trabalhando, continuem dando fluxo. Não é uma ideia de estoque. De estoque, de retenção, de centralização.
Também, sim, exatamente. Então, a ideia de querer dar fluxo para as coisas, faz um trabalho, faz um crowdfunding, como essa websérie. Então a ideia é que todo mundo se movimente, que isso gere realmente uma nova semente de economia em torno desse trabalho bonito que é o trabalho em rede. E aí a ideia é a seguinte: ao longo do mês, as pessoas, enfim, se for empresas, enfim, as entidades, as instituições, né, cada um pode ser uma instituição também, elas podem depositar o que a gente chama de poupança coletiva, e esse valor ele é distribuído aos possuidores desse Prosper proporcionalmente. Então, vamos voltar um pouquinho. Como é que esse depósito é feito? Como? Em Ether. Sim, em então, Ether. Se eu não tenho hoje um Ether, então eu tenho que fazer aquele processo que você explicou, através de uma exchange ou um peer-to-peer. Exatamente, posso comprar é Ethers interessante. seus. E aí, a partir disso, eu posso depositar na poupança coletiva distribuída. Sim. E aí, a partir desse depósito, o que acontece? Então, esse valor ele fica facilmente auditável, de novo, né, que isso a gente tem de graça, a gente não precisa contratar nenhuma PwC para resolver isso. Então, esse valor ele é posteriormente dividido entre as pessoas que possuem o Prosper. Então, por exemplo, digamos que, essa é a primeira etapa. A segunda, que eu já vou conectar logo, é a seguinte: o valor que você contribuiu, você recebe também uma porcentagem da emissão do mês. Então, uma das formas de comprar Prosper seria você depositar Ether na PCD, como a gente chama poupança, e aí sim você recebe Prosper ao final do ciclo. E é interessante porque essa distribuição, ela é mensal, ela é feita no primeiro dia do mês, é isso? Sim, ela fecha o ciclo no primeiro dia. E aí executa-se esse smart contract. Isso. Tudo que está depositado, por isso que ela é coletiva e ela é distribuída, porque tudo que foi depositado neste mês, nessa carteira, nessa poupança, é distribuído entre todos os possuidores de Prospers que depositaram Ethers naquele mês e que já têm Prospers que foram emitidos nos meses anteriores, ou seja, para todos os possuidores, que hoje são mais ou menos 178 possuidores de Prospers, eu inclusive. Ok, e aí continua com a lógica que você estava explicando antes de como é feito esse mecanismo. Sim, isso é executado hoje a partir de uma série de programas que eles funcionam do lado de fora da blockchain. Né? Só que existe um projeto que eu chamo de o Prosper 2.0, que é trazer tudo isso, todos esses elos de confiança que existiam para dentro da blockchain, e aí sim ela seria 100% autônoma e 100% automática também. Não é feito hoje por uma questão da restrição da tecnologia, é isso? Sim, na verdade é um pouco mais... eu preferi dar um tempo para ver como que as pessoas se comportam, para aí sim eu colocar uma regra nova. Okay. Então, eu acho que, de novo, a tecnologia não deve limitar, ela tem que possibilitar. Então, se eu chego e crio uma regra onde tudo é transferido automaticamente e tal, sem dar abertura para as pessoas, eu tenho que primeiro ouvir. Então, eu tenho ouvido... Tem novos desenvolvedores também entrando, então gerando discussões mais interessantes, mais ricas. Então, agora sim a gente caminha não caminha mais sozinho. Então, existem outras pessoas também para auxiliar nisso. E você que tem essa visão global do que está sendo feito, né, a partir da tecnologia, como você avalia essa experiência do Prosper, da Prospera? Isso tem de diferente? É algo realmente... a gente está fazendo algo aqui no Brasil especial? Tá, eu acho que sim. É exatamente por essa questão de primeiro colocar os seres humanos como centro, depois botar a tecnologia em volta. É algo que não vejo o tempo todo surgir. Então, existem vários projetos que eles surgem com uma necessidade, na verdade, pessoal, de uma realização do empreendedor. Ele lança uma moeda querendo fazer alguma coisa. Existem outros projetos realmente sim muito interessantes de apoio à sociedade e realmente que a gente percebe o brilho.
mas eu não vejo tanto essa questão ainda da experimentação. Porque tem um quesito também, que é, quando você constrói algo na blockchain, pode ser que esse negócio ele não pare nunca. As pessoas podem começar a dar um uso muito, até diferente do que foi proposto. Então, você pode chegar num cenário onde aquilo não tem mais controle. Isso é ótimo, na verdade, um sistema autônomo. No nosso caso, a gente tem realmente um escopo que são comunidades de pessoas que trocam muita informação. Então, a gente consegue, uma informação ela consegue sair de um canto e chegar no outro. De certa maneira, eu acho que a gente consegue fazer isso. Então, isso é interessante, que a gente consegue pegar o feedback das pessoas e tornar o processo muito mais humano. Então, isso eu não vejo em todos os projetos, isso é um benefício nosso. E que pode ser de qualquer um. Com certeza. E você pode exemplificar como esse token, o Prosper, ele pode ser utilizado, de acordo com o que já foi feito, com o que você imagina que é possível? Claro. Bom, eu enxergo que esses são os primeiros dias do Prosper. Foi lançado, na verdade, a gente falou de uma experiência que começou há quase um ano atrás, mas ele foi lançado oficialmente em julho. Julho de 2017. Exatamente. É muito recente. E, enfim, eu e o Osvaldo, a gente trocava muita informação, então a gente se falava por vídeo com uma certa frequência, e a gente ficava também trocando ideias e mandando para o outro, enfim, uma ideia que teve, uma percepção diferente. Às vezes demorava 2 semanas para um entender o que o outro falou, porque a gente entrava em assuntos que são realmente menos triviais. E existe um campo muito aberto que pode ser feito daqui para frente. Então, eu acho que uma dos primeiros passos ali seriam a integração com... Primeiro que é utilizar o Ethereum em sua capacidade completa. Então, o Ethereum ele oferece, por exemplo, que você crie sites que integrem com a blockchain também. A gente chama isso de aplicativos descentralizados, chamadas dApps. Então, daria para, por exemplo, integrar a questão do Prosper, o token, com um site. Então, por exemplo, imagina o Kickstarter, que ele é, enfim, um site de financiamento coletivo para dólar. Então, você paga digamos, ao PayPal, que paga alguém, que paga o Kickstarter, que paga a pessoa dona do projeto. E cada um vai ficando com um pedacinho. Isso. E além disso tem os potenciais falhas no meio, enfim, ok. O Prosper ele poderia ser utilizado muito bem, isso não é difícil de fazer, não é nada muito elaborado, é algo que é praticamente já dado pela plataforma, que é a possibilidade de você criar esse tipo de integração na blockchain. Então, você poderia criar um financiamento coletivo utilizando o Prosper e ter uma página para isso e pronto, já vai funcionar. Quem utiliza o software Mist, que é um navegador que integra com a blockchain, ou o MetaMask, que é o plugin do Google Chrome, enfim, já estaria pronto para poder utilizar esse novo tipo de aplicação. Então, a partir daí, você poderia integrar o Prosper em qualquer outro website, por exemplo. Então, realmente isso fica muito interessante quando a gente olha para vários tipos de mercado aqui. Então, a gente poderia criar, digamos, um serviço que você paga já com o Prosper, e aí ele é compensado, enfim, em 15, 30 segundos, e aí você já pode utilizar, enfim, é um campo que aí já é para cada um pensar. Infinitas possibilidades. Sim. E aí, hoje você falou que tem mais ou menos uns 178 possuidores de Prósperos, quantos Prósperos ativos? 800 em torno de 800. E a gente já vê exemplo disso acontecendo, do Próspero com papel de moeda, né? Tem pessoas já aceitando, por exemplo, no Himalaia, o espaço para Ana Tomás, então você ela aceita Próspero como um pagamento pelo trabalho que é realizado lá. Eu tenho aceitado também, acabei de fazer um trabalho e aceitei como pagamento integral o Próspero, então ele vai assumindo, ele tem pode ter essa utilização de moeda, né, à medida que ele vai sendo utilizado como meio de pagamento. E para o financiamento dessa web série, a gente fez um chamado para a comunidade
ela financiou a produção e a websérie agora é um bem comum. A gente recomenda que você aprenda, né? Não é tão difícil, né? Não é um bicho de 7 cabeças ter uma carteira digital. Explica, é bem fácil, né? Sim, é bem fácil. A questão é que tem algumas diferenças que acho que é a parte da novidade. Por exemplo, não é a mesma coisa que você chegar num banco e abrir um banco. Que, por exemplo, a diferença para a blockchain é que você não tem para quem ligar. Né? Então, acho que as pessoas às vezes ficam confusas e tal, como isso funciona. A segurança da sua chave privada basicamente ele é um códigozinho de letras e números que ele representa a possibilidade de você movimentar alguma coisa com aquela conta. Então, executar transações de transferência de valor, ou um voto que você queira fazer na blockchain, ou enfim, qualquer outra coisa, você precisa do código e de uma senha. Então, eles você não pode perder de jeito nenhum. Fazer, enfim, escrever no papel, imprimir, é de responsabilidade sua. Exatamente. Assim como, então tem vários paralelos com a ciência de redes e tal, de que as coisas na verdade são responsabilidade do indivíduo. Então essa é uma. Então, bem-vindo ao mundo distribuído. E aí que tá a dor, né? Dói. É muito mais complexo, né? Como você falou, toca em emoções, Sim. toca em crença. Claro. Enfim, aí existem várias carteiras hoje que são realmente muito simples de criar uma conta nova. Essa conta ela não fica salva em algum lugar, então não tem possibilidade de clicar em esqueci minha senha. Isso realmente é um indivíduo que tem que cuidar. E ali, dentro dessa carteira, eventualmente em uma ou em outra já vai ter uma opção para comprar Ether utilizando cartão de crédito, depende da carteira que a gente esteja utilizando. E esse númerozinho vai ter um 0x e um código, que vai ter, provavelmente no vídeo, vai ter alguma coisa ali. Ele é o seu endereço. Esse endereço você pode compartilhar com as outras pessoas. Caso, enfim, alguém queira transferir para você, você provê esse códigozinho, esse endereço. E pronto, é isso. E aí o resto é enviar, receber. Caso tenha outros tokens, né, que tem, o padrão é o Ether, mas existem outros tokens, como o Prosper, como, enfim, uma agora quase que infinidade de outros. E aí você adiciona esse token à sua carteira e ali você passa a acompanhar o saldo do seu token naquela sua conta. Você pode ter, por exemplo, quantas contas você quiser, não paga nada. Bom, é isso. É simples, mas requer um aprendizado e uma atenção. Principalmente atenção. Você falou muito, né, da questão do ser humano, né, com relação à tecnologia. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque a tecnologia está aí, o que a gente vai fazer dela, ela é uma possibilidade, tem muitas possibilidades de aplicação, de endereçar muitos problemas que a gente tem hoje, como você bem citou, corrupção, enfim, a gente tem custo de operação, transparência, mas o que vai ser feito dela depende da gente, né? E a gente tem visto pela experiência no ambiente essa complexidade, porque está mexendo nas nossas crenças, né? E principalmente na crença sobre o que é dinheiro, claro, né? O que é valor. Né? Então é muito disruptivo e a gente passa por um momento de muito desconforto, né? De repente a gente tem que repensar algo que a gente tinha como certo, né? Então acho que é uma oportunidade muito, muito bacana da gente repensar essas questões de autonomia, de autorresponsabilidade, de autorrealização. A gente não tomar de volta o poder que a gente deu para esses chamados intermediários de confiança, para os bancos, para os cartórios, para os governos, né? Que tem a ver também, como a gente já explorou aqui, com prosperidade, né? Com inclusão. Sim. Né? E acho que a gente está falando principalmente de acesso. Claro. Eu sempre falo que assim, eu sou uma pessoa muito incomodada de viver num planeta onde nesse momento tem alguém morrendo de fome. Não é porque não tem comida, é porque essa pessoa não tem acesso, não tem dinheiro. Né? Então a gente tem aí uma possibilidade, né, de criar algo realmente novo em nível global, em nível local,
de interligar tudo isso, e é uma conversa que rende muito, né? Que a gente poderia ficar conversando aqui mais tempo. Mas por isso, por hoje é isso. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua disponibilidade, e a gente continua a nossa websérie Blockchain, que revolução é essa, que nasceu no ambiente da Prospera e que faz parte do YouReport Jornalismo Distribuído. Um beijo e até a próxima.